Então, muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Grato por se juntarem a este webinar, que tem como objetivo falar um bocadinho deste tema de criação de valor para o cliente, um tema sempre incompleto e que merece sempre muitas reflexões constantes, independentemente do tipo de empresa de que se trata. Aproveito para falar deste tema, para depois, na sequência do mesmo, abordar o tema dos Executive Masters. Ora bem, sempre que falamos de clientes e sempre que falamos de gestão e sempre que falamos de marketing, nós devemos ter este princípio fundamental, que há aqui duas etapas que se devem cruzar. A primeira é de que nada se faz sem se compreender bem o mercado. E, portanto, ter a humildade de compreender bem os clientes, os seus mercados, as suas vicissitudes, é necessário para depois, então, colocar em prática um conjunto de ações que consigam produzir eficácia. Estruturei a minha apresentação cobrindo aqui alguns pontos que penso que são válidos para qualquer tipo de empresa. Falemos um bocadinho sobre tendências mundiais que afetam diversos setores de atividade, os desafios daí decorrentes para a maioria das empresas. Do outro lado, compreender o mercado e compreender o valor que a marca pode ter como identidade que vai a jogo para poder criar valor no mercado e criar valor através de dois domínios. Criar valor para o cliente e criar valor para a empresa, porque é preciso produzir resultados simultaneamente. Comecemos então pelo tema das tendências. Começa a ser uma frase comum dizer-se que nada fica como antes. E, portanto, o que está a acontecer é que, com o aparecimento do Covid, um conjunto de setores de atividade viram a sua vida completamente afetada. O turismo é evidente, todos conhecemos, falamos sobre isso constantemente e percebemos o golpe que lhes aconteceu nas contas, nas suas projeções, tudo isto correu francamente mal. Na educação, estamos neste momento a ter aqui uma sessão de um webinar que provavelmente não teríamos se não tivesse havido esta pandemia. O retalho mudou muito. No outro dia falava com a Sonai, que dizia que as vendas online superaram, mas muito acima aquilo que havia sido previsto antes da pandemia. Os eventos, um negócio que vale cerca de 2,5 trilhões de dólares, pura e simplesmente está neste momento a conhecer dias medonhos, portanto, nada fica como antes. Todavia, há aqui oportunidades e há novas modificações. As profissões do futuro estão em franca mudança, acabam 9 to 5, o teletrabalho passou a ser uma evidência, as pessoas dizem que trabalham mais do que trabalhavam quando estavam em office e, portanto, toda a lógica da organização mudou. Mas há ameaças e essas ameaças que decorrem da pandemia geram também oportunidades. E quais são as oportunidades? O negócio digital é uma delas. Se olharem, por exemplo, para todas as empresas que apostaram na transformação digital para definir o seu modelo de negócio, repararão que, por exemplo, a Amazon valorizou a cotação bolsista de março até agora em praticamente 90%. A Tesla, que vive muito do valor esperado para a criação de valor no mercado, aumentou as ações em cerca de 300%. 300%. Um depósito a prazo dá 0,0%. Portanto, só para termos uma ideia de que há negócios que francamente ganharam com esta situação. Há qualquer coisa que vai acontecer a muito breve trecho que tem que ver com esta guerra do 5G e de quem vai ganhar o 5G. Ainda ninguém sabe explicar muito bem como é que vai ser o nosso dia-a-dia no mundo 5G, mas isto é muito mais do que um mercado, porque é dominar um conjunto de mercados. É o Internet of Things aplicado às mais variadas ferramentas que coordenam o meu dia de trabalho, o meu dia de estudo permanentemente.
E o que é curioso é que nesta luta incessante entre Ocidente e Oriente para ver quem controla o 5G, vemos uma coisa impensável. Vemos o governo norte-americano dizendo que o TikTok, que é a nova rede social chinesa que tem mais de 500 milhões de utilizadores, não pode entrar nos Estados Unidos porque há o perigo da segurança dos dados dos seus utilizadores e por aí fora, ao mesmo tempo que a Microsoft se propõe comprar o TikTok. E a Microsoft, tendo falhado essa proposta, aparece a Oracle também a tentar comprar o TikTok. Ou seja, parece que há aqui um fruto proibido que parece que é nefasto, mas que ao mesmo tempo toda a gente quer. É neste mundo em que estamos a viver neste momento, numa guerra entre dois grandes facetas do planeta. Mas há uma mudança a Oriente. Se verificarmos onde é que está o grande financiamento do capital das empresas e da economia, repararemos que os 5 maiores bancos mundiais, 4 são chineses e 1 é japonês. E, portanto, se neste momento a maior dívida externa mundial é norte-americana, o maior credor dessa dívida externa é precisamente a China, a segunda maior economia mundial, e, portanto, já vemos que ao nível do financiamento das empresas também é aí que está sediado o valor. Muito importante nos dias de hoje, e falarei disto um pouco mais adiante, tem a ver com os novos valores que se antecipam nas economias. E esses valores assentam na confiança, na reputação ou na integridade. Eu bem sei que isto não vem em balanço e não vem em demonstração de resultados, mas acaba por vir se eu por acaso falhar em algumas destas matérias. As empresas que por uma ou por outra razão falharam na confiança que emprestam ao mercado são aquelas que percebem que depois de ter caído da montanha lhes vai ser muito difícil recuperar o lugar em que estavam anteriormente. Os consumidores também estão cada vez mais parecidos. Isto não significa que os segmentos de mercado não existem, não façam sentido. Pelo contrário, existem, fazem sentido e cada vez mais o one-to-one faz mais sentido. O que eu estou a querer dizer com este slide é que nós, consumidores do mundo ocidental, pelo menos, falamos das mesmas coisas, utilizamos as mesmas marcas, falamos dos mesmos assuntos, vemos os mesmos vídeos, comentamos as mesmas notícias e parece que vivemos numa lógica integrada de consumismo. As cadeias de retalho, por exemplo, alargam-se a todo lado e, portanto, há aqui uma expansão e naturalidade da expansão das redes que conhecemos. Há aqui um grande desafio para as marcas. O desafio é este, é que aquela campanha que eu fiz e que resultou muito bem, aquela promoção que eu fiz no passado e que resultou assim, aquela feira e evento onde eu estive presente e que foi um sucesso, não me garante sucesso no dia seguinte. E, portanto, os clientes não ficarão satisfeitos com a gratificação instantânea, o que quer dizer que o passado é passado, aplaudi, correu muito bem, mas no momento da manhã, se for um concorrente a oferecer-me algo de mais-valia para mim, eu vou, egoísta como sou, enquanto cliente vou na procura dessa vantagem. No mundo de hoje, não manda quem tem petróleo, manda quem nos conhece. As empresas mais valiosas hoje em dia são empresas da área tecnológica, mas sobretudo dentro da área tecnológica são as empresas que trabalham os algoritmos que permitem conhecer cada vez mais os clientes. E isto faz toda a diferença. Por exemplo, entre as 4 empresas mais valiosas citadas no slide anterior, das quais se calhar somos todos utilizadores pelo menos de uma ou duas delas, elas ocupam 4,5 mil milhões de pessoas no mundo. Ora, no mundo existem 7,7. Quer dizer que mais de metade do mundo é cliente de pelo menos uma ou duas destas marcas, que empregam 800 mil pessoas, das quais 250 mil são altamente qualificadas e são muito bem pagas, mas o número mais interessante aqui tem a ver com a capitalização bolsista destas 4 marcas. Estas 4 marcas equivalem a 5,4 bilhões em português, bilhões de milhões. Portanto, 5,4 vezes 10 dá 12 dólares. E isto equivale mais ou menos a quê? Equivale, antes do Covid, já superava o PIB do Reino Unido. A meio do Covid, estamos a falar na primeira quinzena de junho, ultrapassa o PIB alemão, porque o PIB alemão cai e o PIB destas 4 marcas sobe. E, recentemente, ultrapassa o PIB japonês. Estas 4 marcas só estão aquém, em termos de capitalização bolsista, daquilo que é o PIB dos Estados Unidos ou o PIB da China, as 2 maiores economias mundiais. Isto é de dar-nos um bocadinho a ideia daquilo que é o mundo à nossa volta e de quem está a ganhar com este mundo. Mas isto é do lado de cá. Mas do lado de lá não é muito diferente, do outro lado do mundo não é muito diferente.
todos ouvimos já ouvir falar da Alibaba, da Tencent, da Huawei, etc. E de novas marcas que começam a surgir no lado oriental. Por exemplo, estas marcas têm uma avaliação de cerca de $1 trilhão. O que é que se antecipa? Antecipa-se, nunca se sabe se aquilo que se antecipa, e até designadamente projetando isto para 2025, ainda é muito longo prazo esta data, mas antecipa-se que 90% das pessoas tenham acesso à internet de forma ilimitada e gratuita. Que o primeiro telemóvel seja implantado no corpo, ou que 10% do PIB mundial seja armazenado em tecnologia blockchain e que a criptomoeda nasça como a moeda alternativa. O que é que está a acontecer hoje? O que está a acontecer hoje é um fenómeno interessantíssimo. Utilizando aqui o exemplo da nossa imagem, em 97, Garry Kasparov era o campeão mundial de xadrez, era russo, e ganhou a Bobby Fischer, o campeonato mundial, e era a figura número 1 no xadrez mundial. E aceitou defrontar o Deep Blue da IBM, um computador, pela primeira vez. E pela primeira vez perde. E, portanto, o grande cérebro mundial perde com a máquina em 1997. O que é que fez o Deep Blue da IBM? Estudou 40 mil jogadas possíveis do Garry Kasparov e antecipou essas jogadas e previu aquilo que ele estava a pensar para a próxima jogada. Praticamente 20 anos depois, o Stockfish 8 especializou-se em aprender não só as jogadas do Kasparov, mas praticamente todas as jogadas possíveis dentro do mundo do xadrez. São 70 milhões de jogadas. E tornou-se o campeão mundial, não havendo ninguém capaz de derrotar o Stockfish 8. A diferença aqui é que passaram 20 anos de aprendizagem, de 40 mil jogadas para 70 milhões de jogadas. E agora vejam este fenómeno interessante. Não mais do que um ano depois, 2017, a Google lança o AlphaZero. E a AlphaZero, o que é que faz? É um algoritmo que aprende com o algoritmo. Ele aprende com o Stockfish 8. E quanto tempo leva a aprender? Leva a aprender 4 horas para desenvolver um novo algoritmo. E em 100 jogos contra o Stockfish 8 ganha 100-0. Isto dá-nos bem a ideia daquilo que está a acontecer. O que está a acontecer é o algoritmo que aprende com o próprio algoritmo. Portanto, a velocidade a que as coisas vão evoluir em termos da transformação digital e dos nossos hábitos digitais é estonteante. Por exemplo, se eu for do centro de Nova Iorque ao centro de Chicago, em 1890 levava 4 semanas porque ia de carroça, nos anos 30, 4 dias de comboio, nos anos 20, atualmente 2 horas e meia de avião e daqui por 10 anos 1 hora em Hyperloop, City Center to City Center. E, portanto, isto dá-nos uma ideia também da velocidade a que as coisas estão a evoluir. Tudo isto nos remete para a necessidade de responder a desafios. Desafios que passam pela sábia combinação entre gerir rentabilidade e gerir competitividade. Eu quero ganhar dinheiro, eu preciso de ganhar dinheiro, eu preciso demonstrar que sou capaz de ganhar dinheiro, mas também quero ganhar mercado e quero ganhar clientes e quero fidelizar clientes. O problema é que isto é um lençol que, quando se puxa de um lado, se destapa do outro. Portanto, mudar aqui o paradigma. Já não basta competir. Competir é necessário, mas não é suficiente. Eu preciso de pensar fora da caixa, como se costuma dizer. Eu preciso de ter ideias suficientemente disruptivas para poder vencer o meu jogo. Eu preciso passar de uma lógica de escala e de custo para uma lógica de valor. Porque eu posso reduzir o custo da minha operação no sentido de ser mais eficiente, mas isso cria aqui um limite. O limite em que o cliente deixa de perceber essa redução, percebe que há menos serviço, há menos qualidade de serviço e penaliza-me. Portanto, quando eu estou a perder valor, eu estou numa zona sem retorno. Depois as empresas também precisam de aprender a comunicar. Hoje em dia comunica-se muito, nas mais variadas formas, mas a questão não tem a ver com a frequência e com a intensidade, tem a ver com o grau de envolvência. O que é necessário não é comunicar constantemente. O que é necessário é que essa comunicação seja eficaz ao ponto de haver retorno na comunicação, e o retorno na comunicação mede-se em euros. Os caminhos da criação de valor, falando com alguns CEOs, dizem eles que são os seguintes: conhecer o cliente. É curioso como é que estamos em 2020 e um dos principais desafios lidos por quem está à frente das empresas é conhecer o cliente. Ora, conhecer o cliente devia ser a razão pela qual se abriam as empresas, mas ainda é um grande desafio. Superar a concorrência, modernizar a oferta, ser capaz de me diferenciar e desenvolver mercados.
É curioso que, se olharmos para todos estes 5 caminhos da criação de valor, visto pelos olhos de quem está à frente das empresas, todos eles têm a ver com uma lógica de mercado. Todos eles têm a ver com uma lógica de clientes e de captação de new business. Neste novo normal, há pelo menos 4 coisas que determinam esta orientação para o cliente e que são decisivas. A migração para o digital é válido para a grande empresa, para a média, para a pequena e para a micro, é válido para B2C e é válido para B2B. E o problema que é válido é muito simples. É porque os clientes estão lá. Não é porque seja uma moda, não é porque seja cool, não é porque seja o que seja. É porque os clientes estão lá. E, portanto, se os clientes estão lá e pedem que eu tenha uma oferta digital, se eu não estiver, pura e simplesmente estou ausente. Obriga a uma comunicação cada vez mais customizada e não aquela que eu falei anteriormente. Muitas vezes é igual para todos, obriga a um serviço de excelência. Nunca foi tão importante que os pontos de venda físico ou mesmo a operação online conseguisse suscitar uma experiência excelente, no sentido de eu poder repetir a compra, poder repetir a operação. Estou muito mais obrigado hoje a fazer um atendimento de excelência do que estava no passado, quando havia menos alternativas. Hoje as alternativas são muitas, porque o ecrã apresenta-me imediatamente várias alternativas e todos os negócios tendem para commodities. Isso obriga também a redefinir KPIs de performance. Há novos indicadores de gestão que têm que ser revistos, por exemplo, o teletrabalho. Não interessa o número de horas que eu estou a trabalhar, interessa a capacidade de produção que eu fui capaz de ter durante esse número de horas. E, portanto, até indicadores ao nível do desempenho da performance pessoal são alterados. É então necessário garantir uma visão abrangente, holística e estratégica do negócio. Ver mais longe, tentar perspectivar o mundo da amanhã e o que é que vai acontecer em termos do meu negócio, em termos de oportunidades e de ameaças. Quem está a ler bem, ou quem já, antes de pandemia, quem já estava a ler bem aquilo que eram tendências do mercado e estava a gerar valor, eram estas empresas. E reparem que estas empresas têm imobilizado pouco. A Airbnb não tem casas, como a Uber não tem táxis nem tem choferes, como a Booking não tem operações ou agências de viagens, ok? Elas são plataformas tecnológicas que são capazes de abranger o mercado de uma maneira global, com uma oferta credível. E é curioso que quando o Porter, aqui há 40 anos, falava e dizia as empresas têm que procurar diferenciação ao preço, na verdade estamos a caminhar para um tempo em que diferenciação e preço são necessárias, ambas. E reparem para estas 4 empresas, podia pôr aqui a Netflix também, elas suscitam em pricing e em nível de serviço elevados níveis de qualidade. Isto representa resultados. Não estamos a falar de empresas que estão a fazer coisas engraçadas, estamos a falar de empresas que estão a ganhar dinheiro. Por exemplo, a Uber ultrapassou em termos de goodwill o valor da Ford ou da General Motors, que são empresas centenárias. A Uber ainda não projetou um ano de resultados positivos, mas o seu goodwill ultrapassa muito, basta olhar para a evolução da cotação bolsista da Uber nos últimos anos para perceber que o valor de mercado da empresa é estonteante. O que é que eles fizeram? Eles não fizeram nada de literalmente novo, a não ser aproveitar as falhas de quem cá estava de braços cruzados, sem conseguir apresentar vantagens competitivas ao mercado. Quem cá estava achava que o mundo iria continuar a ser como era anteriormente, de uma forma tradicional, de um modelo de negócio tradicional, e achou que não era necessário ir mais além, pois enganaram-se. Estas empresas são aquelas que vão brilhando nos dias de hoje. Lembram-se com certeza, todos está há 5 anos, que houve aqui um problema de confiança na marca com a Volkswagen, que perdeu 50% do seu valor no espaço de um mês por causa da fraude cometida pela emissão de gases de carbono. Sendo uma empresa orientada para o cliente, ela tentou emendar a mão imediatamente e anunciou em todas as páginas, nas páginas de jornais do mundo inteiro, o anúncio dizendo que quebrámos a peça mais importante dos nossos automóveis, a sua confiança, e, portanto, meritório, despediu toda a gente envolvida na fraude. Eu não sei se há muitas empresas que eram capazes de fazer a mesma coisa com a celeridade que eles fizeram. Os detratores desta imagem que estamos aqui diriam, é fácil fazer um anúncio e pedir desculpas ao mercado, mas eu diria que não é assim tão fácil e não é tão fácil dar a cara. Mas a história aqui é pouco interessante.
A história importante é esta, é que aquilo que caiu 50% no espaço do mês e que valia 40 mil milhões de dólares e passou para 20 mil milhões de dólares, passado 2 anos só cresceu 19%. Volto a dizer, é muito fácil em termos da reputação, integridade e confiança cair da montanha abaixo, é muito difícil recuperar o estatuto anterior. Quem está a viver um problema semelhante, exatamente por falta de confiança na marca, é a Boeing, por causa dos acidentes que conhecemos recentemente. E há quem não tenha conseguido resolver pura e simplesmente o problema e, portanto, não há volta a dar quando a confiança está totalmente perdida. Os desafios, então, que se colocam para a criação de valor são estes. Qual é a nossa estratégia de aprendizagem? Temos a aprender com quem? Com a concorrência? Com os clientes? Com outros players que não sejam a concorrência? Eu posso aprender qualidade de serviço para o meu negócio com empresas que forneçam também serviço e que não tenham necessariamente a ver com o meu setor de atividade. Posso oferecer novos desafios, novos serviços que permitam aos clientes suprir novas necessidades? A tecnologia pode-me ajudar a criar valor na relação com clientes? São perguntas permanentes, porque na medida em que eu responda a estas perguntas, eu passo a ter que inserir mais uma fatia de qualidade no meu processo de diferenciação para novamente perguntar e cada vez ir mais longe. Essencial aqui é isto, é haver um alinhamento total na orientação para clientes. Fala-se hoje muito em Customer Centricity e que as empresas devem estar orientadas para clientes. Fala-se, mas não se executa tanto quanto se fala. É preciso casar este suporte das infraestruturas e todas as áreas operacionais da cadeia de valor consigam estar alinhadas com marketing e vendas, que muitas vezes também não estão alinhados, ok? Em que o marketing muitas vezes é o gerador da criação de valor, mas tem que ser seguido pelas vendas na gestão e na fidelização de clientes. E toda esta temática deve estar integrada e é difícil de pôr em prática. Mas se for da área financeira, ou se for da IT, ou se for de recursos humanos, ou se for da logística, isso não me desobriga da minha responsabilidade em criar valor para clientes. Ok? Portanto, é extensível a toda a empresa e qualquer pessoa da empresa é um embaixador da marca, como sabemos. Olhemos então, olhamos para o mundo, olhamos para os desafios, olhamos para o mercado. Independentemente do mercado ser B2B ou B2C, há a necessidade de conhecer o mercado ao mais ínfimo pormenor. Se ponto 1, ponto 2 e ponto 3 têm sido variáveis trabalháveis, ou seja, eu identifico os clientes, sei quem são, diferencio-os dos outros porque faço critérios de segmentação e interajo com os clientes, a verdade é que hoje em dia eu preciso de chegar ao ponto 4, mas chegar ao ponto 4 com eficácia e customizar alguns aspectos dos produtos e dos serviços da empresa. Porque hoje nós estamos a viver uma mudança total, chamada revolução digital, em que aquilo que é o barómetro do nosso desempenho tem a ver com o tempo, não tem tanto a ver com o dinheiro. Desde a Revolução Industrial que fomos ensinados a que devíamos acumular riqueza como fenómeno de sucesso. Hoje em dia as novas gerações pensam como é que iam de aproveitar melhor o seu tempo, no sentido de serem mais felizes e de serem mais produtivas também, e evidentemente que com a componente financeira atrás, mas não há essa questão em primeiro lugar. Portanto, a questão do tempo é fundamental. E reparem, o que é que fazemos com o tempo? Por exemplo, virarmos a digital, foi aquilo que eu disse há bocadinho. Se há 7,7 mil milhões de pessoas no mundo, 5,2 praticamente têm mobile, 4,5 estão na net, 3,8 são ativas nas redes sociais. Agora vejam o tempo que ocupamos diariamente no contacto com os mídias. Praticamente 7 horas na net, das quais 2,24 nas redes sociais, 3,20 a ver televisão. E o que é curioso é que eu, quando ligo um device, eu não desligo o outro. Portanto, eles vão acumulando horas uns em cima dos outros. Eu tenho o telemóvel ligado, o tablet ligado, o PC ligado e a televisão ligada. Estou conectado por diferentes vias. O que está a acontecer recentemente ao nível do mercado e do cliente é que se altera o paradigma da empresa cliente. O poder da informação passa do vendedor para o comprador. Nós compramos e aconselhamos, nós compramos e desaconselhamos. O comprador torna-se independente, passa a palavra positiva ou negativa, o que significa que o principal canal de comunicação deve ser as pessoas. Nunca foi tão importante recolher testemunhos dos nossos próprios clientes para comunicar o nosso negócio. Mas são clientes cada vez mais difíceis, têm acesso a quase tudo,
São impacientes, são independentes, são críticos, são exigentes, são autoritários e por 100 coisas que eu faça bem, se fiz uma mal, com certeza essa que eu fiz mal, vou pagar por ela porque há um conjunto de clientes que resolve fazer disso uma bola de neve. Portanto, aquela regra de 80% dos clientes estão satisfeitos contra 20% insatisfeitos, 20% é uma brutalidade nos dias de hoje, porque esses 20% podem ter a capacidade de propagação via digital de uma péssima imagem de marca. É preciso compreender no meu negócio quais são as estratégias de compra dos meus clientes. Eles preferem vir ao ponto de venda ou preferem comprar online? Preferem pesquisar online ou preferem pesquisar no ponto de venda e depois comprar online? Este R significa Research e o P significa Purchase, portanto, o Research online ou offline e o Purchase online ou offline, eu tenho que compreender bem como é que acontece no meu negócio. No outro dia falava com o máximo responsável das Havaianas e ele dizia, até dizia no feminino, que as senhoras pesquisavam online e faziam a compra offline. Ou seja, eu sei o que quero online, mas eu quero experimentar a chinela no pé, mas isso tem que ser offline, eu tenho que ir à loja ter o local da experiência. A Nike está a enverdar por esse caminho. Se forem a uma loja Nike, por exemplo, em Oxford, compreenderão que aquilo é tudo experiência, ou seja, pessoas do desporto altamente conhecidas a fazer desporto dentro da loja e, portanto, a vivência das lojas será diferente. Outra coisa muito importante é que a verdade passou a ser visual. Estas plataformas são aquelas que vão vigorar, se calhar umas vão se comendo às outras e vão aglomerando funções umas das outras, mas será no caminho da visualização que nós passaremos a tomar contacto com as coisas. Se alguns de nós vamos ao Google para pesquisar informação acerca de alguma matéria, quem vem atrás de nós, a geração Z, a geração nativa digital, ela não vai ao Google, ela vai ao YouTube. Ou a coisa mexe, ou a coisa tem som, ou a coisa não existe. E, portanto, eu preciso de provar que as coisas de facto existem. Levamos em conta o conselho dos gadgets. Olhamos para o ecrã recomenda-nos e aquilo que o ecrã nos diz é aquilo que parece ser uma boa solução para o nosso perfil. Até porque nós já dissemos ao ecrã qual é o nosso perfil na relação que temos com a marca, seja com os vinhos, seja com o hotel, seja com quem for. Novos meios de comunicação, os blogs, os influenciadores, novos operadores, o passa-palavra, novos resultados, perda de controle. Infelizmente, hoje em dia eu perco o controle relativamente àquilo que se diz da minha marca, da minha empresa nas redes sociais. Eu quero que as pessoas parem de dizer mal, mas não consigo controlar isso. No marketing tradicional isso se calhar era possível no momento em que acabava a campanha, neste momento isso deixou de ser possível. E muito interessante, volto ao tema dos testemunhos. 75% dos consumidores não acreditam na publicidade das empresas, mas 92% são influenciados por opiniões de terceiros. Portanto, o facto de eu me pôr em bicos dos pés e dizer bem da minha marca e da minha empresa vale de muito pouco em comparativamente com alguém que diz bem daquilo que a minha empresa é capaz de fazer. E volto aqui a um tema que é estruturante e que me parece estratégico. Com segurança. A segmentação de mercado deixou de ser básica. A demografia, o rendimento, a idade e a região são critérios de segmentação insuficientes. Estas duas raparigas que estamos aqui a ver podem ser as duas da mesma cidade, podem ter as duas a mesma idade, o mesmo nível de rendimento e são totalmente diferentes. Uma é conservadora, a outra é radical. Uma é totalmente viciada na relação digital, a outra prefere o ponto de venda. Uma gosta de cultura, a outra não lê um livro. Uma, enfim, vai a descontos e é muito reativa à pricing, a outra é altamente exigente no nível de serviço. São pessoas completamente diferentes. E os critérios de segmentação básicos hoje em dia, pura e simplesmente, não funcionam. Eu tenho que caminhar para um algoritmo. Qualquer empresa tem que o fazer. Para uma segmentação mais emocional, que tem a ver com a atitude face à compra ou por benefício. Chamam-se hoje personas a estes subsegmentos de mercado com uma componente mais comportamental. São os smart shoppers, são os diet addicted, são os adult teenagers. Nós estamos catalogados pelas marcas com nomes parecidos com estes, dependendo de setor de atividade para setor de atividade. O mesmo acontece em B2B. Não é suficiente separar o mercado por áreas geográficas ou por dimensão da empresa. Porque eu posso ter dois grandes clientes de Lisboa que nada têm a ver um com o outro.
São empresas completamente diferentes na forma como interagem comigo. Por exemplo, um reage a preço, o outro não reage a preço, quer é serviço. Um providencia-me um elevado nível de rentabilidade, o outro não. Um é um cliente fiel de há 20 anos, o outro conquistei-o este ano. Um tem um share of wallet, que é uma cota de compra na minha empresa de 10%, e o outro dedica-me 100% das suas compras. Os dois clientes que vimos anteriormente são clientes totalmente diferentes na sua relação com a minha marca. Há aqui um grande desafio, hoje fala-se muito em Big Data, mas a questão difícil não é ler o Big Data, a questão difícil é transformar o Big Data em Action Data ou Small Data. Os estereótipos de as pessoas do Porto são assim, de Lisboa são assados, os ricos são assim, os pobres são assados, os homens são assim, as mulheres são assadas. É um jogo perigoso, porque essa verdade absoluta não existe. O que há é vários sinais de fumo. E, portanto, aquilo que precisamos de conseguir fazer é de ir um bocadinho mais longe, tentando encontrar neste action data, que é o que é que eu faço com aquele tipo de personalidade e de pessoas que têm uma determinada atitude face à compra. Chegaremos futuramente onde parece que o Facebook Insights e o Google Analytics já está a chegar. É a segmentação preditiva. Todos sabemos, se eu pesquisar Itália, porque estou a pensar em tirar umas férias em Itália, o Google a seguir o que me vai apresentar são hotéis em Itália, adivinhando que eu estou interessado em viajar para a Itália. Isto é a segmentação preditiva. E quando eu olho para o feed de notícias do Google ou do Facebook, parece que eles me estão a ler. Porque na medida em que eu fui dando instruções de bloqueio de que quero ver isto, não quero ver aquilo, eu estou a afinar, digamos que a comunicação a que quero aceder. Afinal, mais cedo ou mais tarde, quando eu olhar para o ecrã, olhar para um Google, olhar para o Facebook, o feed de notícias que me vai aparecer é exatamente aquilo que eu quero ver, porque fui eu que defini o meu próprio algoritmo, já agora gratuitamente e de forma permanente. Olhemos para o tema da marca, que é um tema fundamental. A marca é o principal fator diferenciador do património de uma organização. Por exemplo, o que nos está a unir neste momento, neste webinar, é uma marca chamada Católica. Vocês desse lado, interessados neste tema, eventualmente interessados no Executive Master, eu que represento aqui a Católica e todos os meus colegas que estão comigo também neste webinar. Está aqui uma marca que é fundamental saber cuidar e que nos une em mais variadas circunstâncias. As razões para investir na marca são várias. Não tem apenas a ver com a gestão da imagem, não se trata disso. Estamos a falar de rentabilidade, estamos a falar de dinheiro, estamos a falar da capacidade em liderar um preço premium. Não é igual trabalhar com uma empresa de consultoria pequena ou trabalhar com uma empresa como uma Accenture, por exemplo, ou como uma McKinsey. Não é igual comprar um trator qualquer ou comprar um Caterpillar. Estamos a falar de empresas que operam em B2B e que fazem da marca um potencial de negócio imenso que os destaca dos demais. Diferencia, segura oportunidades de negócio futuro, fideliza, cria preferências, dá dinheiro e rentabiliza. Este slide é interessante porque nos permite compreender as razões pelas quais quer os consumidores, quer em B2B se valoriza a marca. Em B2C, consumidores, a principal razão pela qual se valoriza a marca tem a ver com a imagem de marca. A ostentação muitas vezes está representada, embora o cliente nunca o diga, e portanto a imagem de marca está presente, mas façam-me o favor de olhar para a vossa direita, para o B2B. Reparem que o logotipo, o design, a imagem propriamente dita representa muito pouco nas opções de compra. Uma boa marca não é aquela que fez uma boa comunicação ou aquela que tem um bom logo ou que tem um bom claim. Não. Uma boa marca em B2B é aquela que me reduz o risco e me aumenta o nível de confiança na relação com a marca. Ou seja, a marca, não estamos a competir para o melhor cartaz, não estamos a competir para um prémio de Cannes, estamos a competir para um prémio de quem mais vende, mais é capaz de fidelizar clientes. E é curioso que, apanhando 2019, verificamos que entre as 50 marcas mais valiosas, 28 são B2B. Se olharmos para estas marcas e para os anúncios de televisão, repararemos que a correlação de forças é muito, muito pequena. Há aqui empresas que só operam em B2B, por exemplo, e as maiores empresas nem sequer fazem anúncios nos meios de comunicação tradicionais. O problema é que o marketing não é uma batalha de produtos, mas é uma batalha de percepções. E isto percebeu, ganhando dinheiro com isso, percebeu o Sr. Amancio Ortega da Inditex.
E ele diz, os produtos criam-se nas fábricas, mas eu preciso de criar marcas, porque as marcas criam-se nas mentes. E criou a marca Zara, que vale cerca de 17 mil milhões de dólares e que é a marca mais valiosa em Espanha. Vale mais que o Santander ou vale mais que a Repsol, por exemplo. E a par de outras marcas que, entretanto, foi criando no seu portfólio, Massimo Dutti, Pull&Bear, a Bershka, o Trek, etc. Esta marca recente, que também conhecemos, valorizou-se 18% a partir do momento em que se quis afirmar enquanto marca. Julgo que é do vosso conhecimento que a Huawei já era, há muitos anos a esta parte, o maior fabricante mundial de telemóveis, à frente da Ericsson. Mas não era a marca que nos chegava à mão. A marca que nos chegava à mão tinha outro nome, tinha outra etiqueta. Pois a Huawei quis percorrer a cadeia de valor e neste momento, através dessa integração vertical, começa a ser a marca que nos chega à mão também e está presente em muitas partes do mundo e essa marca valorizou-se 5,8 milhões de dólares por causa dessa evolução. Nós conhecemos, no nosso caso, uma indústria que cresceu muito, a indústria do calçado, que passou da footwear industry para da sexual industry in Europe. Ou seja, não se trata de um claim, não se trata de um desígnio, trata-se de um desenvolvimento estratégico que está na reformulação e na revolução do setor da atividade. Contratando designers, investindo em escolas, criando marcas, estando presente em feiras, olhando para o marketing de uma forma séria. E o que é que acontece hoje? É que o custo médio de um par de sapatos português no exterior à saída da fábrica é o terceiro mais alto do mundo depois de Itália e de França. Estávamos a falar de um mercado que estava completamente parado, de uma indústria tradicional e que neste momento dá cartas. O que é que falta a estes produtos que estão no topo de vendas mundiais? Estamos a falar do azeite ou do concentrado de tomate. Estamos a falar de empresas que operam nas áreas business to business e que enchem contentores de azeite ou contentores de concentrado de tomate para o mundo inteiro e somos os segundos maiores produtores mundiais, quer de uma coisa, quer de outra. O que falta aqui é marca, porque no outro dia falava com alguém do setor primário que me dizia estivemos 40 anos adormecidos para o tema do marketing. Achávamos que o tema do marketing era um tema de bonecos, era um tema de logos, era um tema de imagem e não percebemos que o tema do marketing e do marca tem a ver com euros e tem a ver com a rentabilidade da operação. Okay? O que aqueles não têm, têm estes. Empresas de setores diferentes investiram na marca pensando que a marca era o seu principal ativo. A Delta conhecemos bem, a Mota-Engil conhecemos bem e o mundo inteiro conhece bem. A Fly London é um bom exemplo daquelas marcas que falei há bocadinho do calçado. A Renova conhecemos muito bem pela sua inovação também. E a Farfetch, que é um unicórnio é uma empresa que vale mais de 1.000 milhões de dólares. São empresas portuguesas. Olhemos então para o efeito que deve gerar toda esta compreensão. Efeito a dois níveis. Ao nível da experiência do cliente, que tem que ser positiva, valorizada e diferenciadora, e ao nível dos resultados, porque uma coisa não vale sem a outra. Em qualquer área de gestão é essencial perceber e explicar os resultados. Se o meu investimento em digital é eficaz, quanto é que eu tenho que vender a mais para suportar uma promoção? Quanto é que vale um cliente? São perguntas básicas em que muitas empresas muitas vezes não conseguem dar resposta. Quanto é que vale o sacrifício de 1% da margem do meu negócio? Se o meu negócio liberta uma margem de 25% e a concorrência me fizer obrigar a baixar para 24%, quanto é que eu tenho que vender a mais para fazer essa compensação? Qual é a autonomia financeira do negócio? Qual é a margem ponderada e por aí fora? Tudo se consegue medir. Tudo se consegue medir e dizia eu no início que se calhar temos que revisitar os KPIs e se calhar combinar alguns deles para medir a performance dos dias de hoje. Temos de saber de onde partimos e a imagem que projetamos no mercado. E isto dá-me uma análise quantitativa da minha realidade. Tenho que saber com recursos conto e com que pessoas conto e com que dinheiro conto e com que capacidade de ir a jogo conto. Tenho que escolher um caminho e definir uma estratégia. E estratégia é exatamente a definição dos campos de batalha onde eu quero operar, onde eu quero ganhar vantagens competitivas. É tão estratégica a decisão de ir como a decisão de não ir. É tão inteligente a decisão de desistir de um determinado mercado como a decisão de investir noutro mercado. E isto é uma temática muito importante, que é explicar como lá pretendemos chegar, sabendo que hoje, e o Covid é o maior exemplo mais recente sobre esta matéria, de que vivemos em turbulência constante.
E há uma temática nova na área da estratégia, a chamada Dynamic Capabilities, que tem que ver com a gestão de todo o processo de confusão e de turbulência que vai sendo criado à medida que eu vou percorrendo um caminho. O caminho que eu quero atingir deixou de ser uma reta. Os reposicionamentos da marca deixaram de ser qualquer coisa de fazível a muito curto prazo, porque há um conjunto imenso de variáveis que me vai atrapalhar o caminho. Mas devo chegar ao final do dia e tentar explicar os números que explicam a minha estratégia. Na atratividade do meu negócio, ou seja, na dimensão do meu mercado, no meu volume de vendas, na taxa de crescimento, na margem gerada, na posição competitiva, tem a ver com a minha cota de mercado, a taxa de crescimento dos clientes atuais, os índices de churn, de fidelização, e na sinergia, a capacidade de eu gerir eficientemente os meus recursos humanos, os meus recursos logísticos e ser capaz de libertar cada vez mais margem. É essencial medir o grau de satisfação de clientes, hoje em dia. Essencial. E, portanto, qualquer empresa tem a obrigação de tentar perceber como é que está a fazer o seu desempenho no mercado. Mas a satisfação não é suficiente. Porque eu posso estar muito satisfeito com uma marca ou com uma organização, mas isso não significa que não esteja ainda mais satisfeito com uma alternativa. Interessa saber onde é que está o valor. O êxito não se mede em emojis, mede-se em euros. Ou seja, eu posso capitalizar votos de confiança através de emojis e de likes. A questão é, no final do dia perguntam-me, e em vendas, o que é que aconteceu? Quais foram os resultados? Ganhámos dinheiro com esta operação? Tornaríamos a repetir? Eu diria que há aqui um confronto permanente de objetivos, num contexto de constante mudança. Esta mudança, esta turbulência constante faz-me sempre pensar na competitividade e na rentabilidade. Eu quero investir em digital, eu quero investir na força de vendas, eu quero alargar mercados, eu quero internacionalizar, eu quero ser competitivo em preço, mas tudo isto que eu acabei de dizer sacrifica a curto prazo a rentabilidade. Portanto, estas ações devem ser tomadas com vista a sacrificar a rentabilidade no curto prazo para depois poder vir a ganhar no médio e longo prazo. Mas é preciso essa coragem de decidir corretamente quais são as ações que eu vou levar a cabo. Tudo isto muda, há uma coisa que não muda, que é a confiança. A confiança nas marcas, a confiança nas empresas, isso nunca muda, mas se eu defraudar a expectativa na confiança que existe acerca da minha marca, eu tenho um problema grande pela frente. Acabaria a minha apresentação jogando com as palavras de todas as componentes de que falei até agora. Adaptar as tendências do mercado exigem novos desafios às empresas e conhecer o meu mercado e gerir bem a minha marca é a maneira correta de criar valor através da experiência do cliente e através do valor criado para a empresa. Muito obrigado. Não sei se o Diogo quer intervir. Sim, se tiverem perguntas, podem colocá-las diretamente no chat e elas são respondidas. Nós podemos fazer a apresentação do Executive Master a seguir. Eu julgo que tenho em linha também os meus colegas, co-coordenadores dos vários cursos, e à medida que forem colocando questões, eu terei todo o gosto em responder a posterior. Falemos muito brevemente sobre os Executive Masters que estão em curso e que vão começar agora. São 4, 2 já mais antigos, já lançados há 7 anos a esta parte. Strategic Marketing, em que faz parceria comigo a minha colega Rita Val, que julgo que está online, o Leadership Development, o meu colega João Matos, Finance and Control, o professor Joaquim Cadete, e Digital Innovation, o meu colega Paulo Amaral. São pessoas com quem tenho o máximo prazer em parceirar na gestão destes cursos e que têm vindo a tentar fazer o melhor que sabem para que estes cursos sejam um êxito. Os Executive Masters são um curso típico que engloba 4 blocos integradores. Fundamentos de gestão, criação de valor, de que acabámos de falar uma parte, a especialização numa das temáticas que eu falei há bocadinho e depois a síntese. A síntese é sempre um projeto final. Mostro-vos agora algumas das cadeiras e horários e datas de início de candidatura
para cada um dos cursos, para que fiquem com uma ideia daquilo que vai acontecer em cada uma das áreas. A área da criação de valor, a área da inovação digital e, portanto, é o tema da especialização e a área da síntese no final. A mesma coisa para Finance and Control, várias disciplinas de especialização, onde há, de facto, aqui na criação de valor encontramos muitas disciplinas que são comuns, mas na especialização disciplinas diferentes e aqui no Strategic Marketing e mais à frente no Leadership Development. Diria que a nossa preocupação nos Executive Masters é fazer com que cada especialização seja representada por áreas multidisciplinares, para que um curso de gestão que reúne requisitos de várias áreas multidisciplinares seja efetivamente um bloco integrador. Abrange B2B e abrange B2C. Portanto, temos a preocupação de abordar sempre um e outro mercado. É um curso eminentemente voltado para a prática. O arquétipo teórico é fundamental, o rigor científico está presente, mas é fundamental que o output de um curso desta natureza me ajude a ser melhor profissional amanhã. Temos em prática também aquilo que chamamos o Executive Field Experience, que é o contacto real com empresas, testemunhos de CEOs que interagem connosco e nos dão conta da sua experiência e, quando possível, desde que o Covid o permita, visitas às empresas também para os conhecer melhor. Casos reais de estudo permanentes e um trabalho de grupo, projeto, em várias disciplinas, é, digamos que, um curso em que a experiência interpares é fundamental. E da nossa experiência de há muitos anos esta parte na interação com os nossos alunos, digamos assim, nós temos visto trabalhos de grupo sensacionais de projetos reais que mais tarde se vem a saber que foram aplicados no terreno. Fiquem só com uma ideia do perfil dos nossos alunos de Executive Master. Multifacetados, grupos heterogéneos, pessoas de muitas áreas académicas. Evidentemente que a motivação para escolher uma ou outra área aqui é fundamental, mas temos aqui um grupo bastante heterogéneo de pessoas. Fica também a noção de que eu vou partilhar esta apresentação com todos aqueles que estiveram presentes neste webinar. Okay? Depois, uma característica de detalhe da maneira como funciona os nossos Executive Masters. Há avaliação em todas as cadeiras, é atribuída uma nota. A classificação de cada disciplina pode resultar da ponderação de vários elementos. O exame é realizado na língua em que a disciplina for lecionada, maioritariamente será em português. A classificação final é comunicada individualmente de forma confidencial. Em caso de não aprovação da cadeira, o aluno pode realizar um exame de época extraordinária, no limite de 2 cadeiras, e pode melhorar a nota até 3 disciplinas. E aquilo que temos visto até à data é que a média das turmas ronda entre os 14 e 15 valores. Achamos que encontramos aqui aquilo que é a típica formação necessária para o futuro, que é uma formação em gestão voltada para a prática, cheia de casos reais, em que a participação dos grupos e em particular dos alunos aqui é fundamental.